Jesus envia os 72 discípulos. Esse episódio é narrado somente pelo evangelista São Lucas. Os outros evangelistas narram apenas o envio dos 12 apóstolos. Por que será que ele faz esta narrativa? A resposta está no livro dos Atos, que é do mesmo autor. Naquele episódio onde, depois das orações, alguém tem uma revelação do Espírito Santo e diz assim: separe Barnabé e Paulo, que vão ser enviados à missão. Aí é um problema muito difícil de ser resolvido para a comunidade primitiva. Primeiro, quem pode ser discípulo? Quem pode, no caso, pregar o Evangelho? Somente os apóstolos têm essa autoridade para pregar o Evangelho? Ou qualquer discípulo pode também fazê-lo? Depois, o Evangelho destina-se somente aos judeus ou também aos pagãos, porque afinal de contas, quando Jesus nos deu o mandato de ir pelo mundo afora, pregar o Evangelho, quando apareceu ressuscitado, ele nos disse a todas as criaturas. Mas Jesus também tinha dito assim: não vão para aldeias de samaritano, nem para os pagãos, ide antes a ovelha perdida da casa de Israel. Então era um problema que devia ser resolvido. Aí São Lucas vai recordar esse episódio onde Jesus enviou 72 discípulos. Por que 72? No livro do Gênesis, já foi contado 72 nações, então representando o mundo todo. Depois, os samaritanos é o lugar onde eles vão pregar este evangelho ali, né? Dando então resposta ao que Jesus tinha determinado. Então, o próprio Cristo, que falou que era somente para pregar o evangelho em Jerusalém, agora manda pregar o evangelho para o mundo todo. Não sei se me fez entender. Era preciso dar legitimidade para uma prática que estava sendo inaugurada pela comunidade de Antioquia. E você sabe, lá começou com uma profecia, mas a própria Sagrada Escritura nos diz que às vezes as profecias podem ser falseadas, porque às vezes Deus engana o profeta fazendo com que ele anuncie algo que não é realmente verídico. Então, nada mais importante do que recordar fatos relacionados com a prática de Jesus. E a prática de Jesus foi essa, de querer levar o seu evangelho a todos, não somente para o povo judeu. E também o desejo dele foi que todo batizado que também se tornasse um agente propagador do seu evangelho. No mais, os outros pontos que são narrados no texto são bastante comuns com também o envio dos 12 apóstolos. O conteúdo da pregação deve ser o reino de Deus, porque naquela época ainda não existia o querigma completo, Jesus não havia sido ressuscitado. O reino de Deus é uma oposição ao reino de Israel, que é aquela visão do Messias triunfalista. Devemos confiar na providência divina e não na previdência humana, por isso não devemos estar preocupados com dinheiro, com coisas que devemos levar para a missão, e devemos ir 2 a 2, porque é um trabalho comunitário, não é um trabalho individualista. Não vou narrar aquilo que eu penso, mas estou a serviço da verdade do Evangelho. Amém.